Olá, pessoal. Bem-vindos e todas a mais uma reunião da nossa leitura coletiva, da obra do João Bernardo, Poder e Dinheiro. Agora a gente está dando continuidade à leitura do volume 2, que a gente iniciou na semana passada, e a gente ainda está nos primeiros capítulos, né? A gente, na reunião passada, tratou da nomenclatura e de alguns textos introdutórios da obra. Então, a gente hoje dá continuidade. Mário não quer começar, como a gente já conhece a tradição invencível do Eu Não, e nessa comunidade de pescadores hoje, então, tem umas moscas em volta, aparentemente. Não, são mosquitos, estou me Ele está tentando degladiando espantar, aqui e, com uma enfim, nuvem de mosquitos. a gente... Ih, Dudu travou para mim aqui. Dudu tá travando. Hoje, e aí a gente vê se alguém quer dar o primeiro... a internet está meio instável hoje. Mas a gente, então, passa a palavra a vocês para ver se vocês ouvem a internet enquanto isso. Quem abre aí? Edilson, faz o comentário inicial, Edilson. Rapaz, mas esse é o nível de constrangimento, né, de comentário compulsório tradicionalmente utilizado desde o século XIX, né? Aquelas escolas tradicionais. Aqui, gente, essa é a primeira parte, o pontinho A, né, sobre as formas de luta social. Eu fui lendo, inclusive, fazendo anotações outras, porque é aquela coisa, né, final do Império Romano, Alta Idade Média, eu me sinto um tanto desprovido de capacidade intelectual, de dados empíricos para comentar, né? Então é sempre um aprendizado. Mas a respeito mesmo das diversas manifestações de sublevações, formas de luta, etc., tem uma parte que me chamou logo de início a atenção, na página 23, primeiro capítulo. Aí vai o João Bernardo, né? A imagem com que se fica, confirmada pelos dados disponíveis, é a de insurreições derrotadas militarmente, mas nunca esmagadas socialmente, que persistiam em formas de banditismo e de contestação dispersa, enquanto não convergiam de novos em movimentos maciços. De novo em movimentos maciços, para depois, outra vez, se tornarem difusas. Eu achei sensacional essa discussão que ele está mobilizando, né, com os dados que ele dispôs até aqui, porque quando a gente está tratando de formas de luta social, né, de movimentações diversas, não trata-se necessariamente apenas da vitória ou não, ainda que ela seja talvez um momento importante, mas a expressão fenomênica dos conflitos sociais, ela vai muito além daquele grau de acirramento ou não. Ele está dizendo isso aqui, ó, a despeito de uma imagem de levantes, sublevações derrotadas, persistiu o grau da configuração social que as alimentava. E elas se expressaram em outras formas de luta. Eu acho que o João Bernardo discutiu isso várias vezes, a gente pontuou isso no nosso último encontro, né? O quão, às vezes, inclusive na abertura mesmo desse capítulo, o quão a gente fica muito associado, procura investigar formas muito clássicas de levantes, etc., e ele procura sempre destacar um grau de manifestação social de conflito muito diverso e que faz um contraste muito forte com uma imagem clássica de uma Idade Média sem conflito, ou pelo menos sem grandes conflitos. Então, essa parte é sempre importante quando ele consegue fazer esse destaque, né? E fazendo um vínculo que a gente discutiu no último encontro, na abertura dele, não é pela ausência ou não de fontes, não atribui a esse o fato, mas sim a interpretação que o historiador oferece. Eu acho que é importante lembrar algumas referências que a gente fez no encontro passado, né? Porque a gente não conseguiu avançar bem das observações introdutórias dele, do trato que ele faz com a biografia, nesse primeiro capítulo, então, e configura os conflitos, o que ele chama de conflitos sociais até o século IX, né? Acho que é importante
como a gente considerou na reunião passada, destacar a centralidade que ele dá, né, para as lutas sociais, para os conflitos, né, como elemento, digamos, dinamizador da história, né? A perspectiva de que a contraditoriedade social é um elemento inerente dos sistemas baseados na exploração, né? E essa inerência, digamos assim, implica em que, na perspectiva dele, os conflitos não são decorrência potencial de algum mal-estar momentâneo, ou decorrência potencial de algum agravamento das condições internas ao sistema, ainda que, obviamente, esses agravamentos podem intensificá-lo, mas o conflito é concebido como parte da dinâmica do funcionamento do próprio sistema. O sistema não funciona sem que se reproduza sistematicamente conflitos, né? E eu acho que isso, inclusive, impacta no aspecto que o Edilson acabou de destacar, né? Ou seja, que as revoltas, né, mesmo aquelas manifestações específicas do conflito, que talvez se imagine que sejam mais raras, né? Aquela em que a luta aberta se deflagra, a violência é parte integrante da manifestação. Então, quando ele diz que várias dessas lutas, né, podem ter sido momentaneamente vencidas militarmente, mas nunca suprimidas, eu acho que ele está operando com base nessa premissa que ele se refere, né? A superação possível dessas lutas, né, dentro desses sistemas, na reprodução desses sistemas, não é resultado, né, da solução das contradições que movem o sistema e que, portanto, uma vez superadas, poderiam implicar num processo de supressão das tensões, né? Ao contrário disso, elas são momentaneamente vencidas, momentaneamente sufocadas pela violência, pela força militar, mas elas estão ali candentes, né? Elas estão ali prontas a desabrochar sistematicamente, porque a própria reprodução cotidiana do sistema gera esses níveis de tensão, né? Então, acho que esse é um aspecto fundamental na análise dele, porque, como eu disse, né, é possível a gente encontrar, por exemplo, né, análises relativas a qualquer período histórico, alta, baixa Idade Média e tudo mais, em que o autor em questão tenha alguma preocupação em considerar se houve ali conflitos manifestos, se houve ali, né, tensões relevantes, reveladas pela documentação, né? E isso pode constituir um capítulo específico, digamos assim, de análises mais gerais, né? Quando os autores têm alguma perspicácia para tratar desses temas, né? Mas eu acho que na análise que ele desenvolve aqui, os conflitos são um elemento intrínseco da dinâmica do próprio movimento, do próprio processo, né? No fundo, a proposição dele aqui é que os conflitos eles impactam o sistema na sua própria reprodução, tá? As transformações que vão ter curso na passagem do mundo antigo para o medieval são transformações que, na perspectiva dele, né, são derivadas diretas dos resultados que os conflitos tiveram, né? O que eles impactaram, em que nível eles impactaram o sistema e o quanto do impacto deles foi chave para modelar, inclusive, a formação de um novo regime, né? O que, como eu propus na aula passada, acho que é retomar uma perspectiva analítica que há muito foi, né, deixada de lado, há muito foi abandonada, né? Desde das análises, digamos, da historiografia do bloco soviético, que não se tem, eu arriscaria dizer, desde então não se toma o conflito, as lutas de classe como elemento dinamizador desse processo. Esse processo passou a ser explicado de formas muito diversas, né, mas formas essas que, essencialmente, abdicaram de considerar alguma possibilidade dos conflitos, das lutas impactarem tanto o regime que decaía quanto o regime que começava a se formar, né? E ele, portanto, não só retoma a análise, como, inclusive, volta a conferir centralidade a essas lutas, né, na decadência, na derrocada de um regime, né, mais especificamente do latifúndio romano, né, e na constituição de um novo.
gente já começou a adentrar o capítulo 1, mas eu só queria destacar que a gente tinha ficado também de comentar aqueles dois textos introdutórios, aqueles dois breves textos introdutórios que são intitulados, né, o texto que abre a seção 1, né, que é um parágrafo curtinho, dois parágrafos curtinhos, na verdade, e um outro texto que é O Tempo e a História, que abre o capítulo, o livro 2 do João Bernardo, que era para discorrer sobre, no caso do primeiro texto, sobre a violência. Tem uma passagem aqui que, se a gente quiser fazer a leitura, está na página 20, e eu acho que vale a pena a gente fazer a consideração coletiva. Ele diz o seguinte: perante a violência nas relações com os camponeses, isso aqui a gente chegou a ler na outra aula, né? Na outra semana, mas o Mário tinha destacado que queria fazer alguns comentários mais detidos acerca deles. Aí não sei se o Mário ainda quer falar alguma coisa, enfim. A gente tinha ficado de voltar nesses pontos, né? Foi o que a gente tinha decidido na semana passada. Aí eu não sei se para a gente não ir avançando pelo capítulo 1 e depois não ter essa referência que a gente tinha ficado de fazer. Acho que em relação à questão, né, do primeiro item do Tempo e História, né, eu acho que é o que eu acabei de ressaltar, né? A centralidade que ele dá dos conflitos como elemento dinamizador do processo histórico. A gente até falou nisso, se haveria aqui, né, se ainda que ele trabalha aqui com uma outra nomenclatura, né, se ele está tomando aquela perspectiva, ou a referência da luta de classes como motor da história. Né? E a gente até fez menção às questões em torno dessa proposição, né? Do quanto se discute a perspectiva, né? Se essa generalização de Marx seria cabível, né? Ou se, ao contrário, ela tem uma configuração mais restrita e mais sistemática, historicamente, nos processos históricos. Né? Então, mas aqui, fundamentalmente, ainda que ele faça referência genérica, né? Ainda que seja razoável considerar que, para ele, os conflitos têm essa dimensão histórica, né? Seja em que contexto for, né? Que essa introdução seja uma referência genérica, portanto, de perspectiva, de partida, né? O fato é que depois ele mobiliza para o caso específico que ele está analisando. Né? E aí, como eu disse, é uma via analítica que foi deixada de lado há muito tempo. Né? Primeiro, acho que foi deixado de lado, acho que em primeiro lugar, os debates mais gerais sobre a transição. A tendência dos historiadores foi de se circunscrever em âmbitos específicos e tratar ali, nesse âmbito específico, né, da passagem da Antiguidade à Idade Média. Então, as análises que foram no sentido da cultura, com Peter Brown, aquelas que foram no sentido da política, talvez as mais tradicionais, o problema da fragmentação do império, o problema da fragmentação do poder, as análises que iam no campo da história econômica e social, né? Mas acho que a primeira tendência foi se abdicar das visões de conjunto, da abordagem do processo, né, na sua amplitude, e, em segundo lugar, né, os modelos explicativos abdicaram por muito e muito tempo a tratar do tema, dando, né, primazia aos conflitos sociais como elemento decisivo da transformação de um regime, né, da superação de um regime e da formação de um novo. Eu acho que talvez até a gente poderia considerar se a tendência hoje dominante, né, na historiografia de postergar a formação do feudalismo para a Idade Média Central, né, não radicaliza essa tendência. Né? Se o fato de que, porque enquanto predominava a perspectiva do que eu chamava de feudalismo precoce, né, um feudalismo que era contemporâneo à Idade Média, Idade Média e feudalismo se formavam na mesma articulação, né? Quando essa visão, que já foi hegemônica no passado, foi derrotada, né, digamos assim, por uma visão que hoje é hegemônica, trabalha com a ideia da formação do feudalismo a partir do século XI, a gente tem um grande lapso de tempo aí
cuja configuração no que se refere à transição, acho que foi deixada meio de lado. Por exemplo, a obra hoje mais célebre, né? A tal obra que já foi citada aqui várias vezes, do Chris Wickham, né? Por exemplo, eu não acho que ela se coloque a temática da transição, né? Ao contrário disso, o que ela nega, né, o que ela condena em primeiro lugar, são os discursos que viram, né, na passagem do mundo antigo ao medieval como resultado da formação, né, da imposição da dependência camponesa, desde a Alta Idade Média, como um processo iniciado no mundo romano ainda e tudo mais. Eu acho que a leitura que faz o Wickham, o resultado da análise dele, eu acho que cria um limbo ainda maior para o que se refere ao processo da transição em si, né? Eu não sei, por exemplo, se o Wickham defenderia a tese da Revolução Feudal. Ele diz até o oitavo, né, o quadro, pelo menos, da dominação aristocrática não havia se generalizado, né? Portanto, se generaliza a partir de quanto? Do nono, do décimo, e, portanto, a perspectiva vai na linha da Revolução Feudal, de mecanismos, né, subitamente articulados a partir da virada do ano 1000, não sei, eu fico pensando que isso tudo talvez tenha esvaziado ainda mais a discussão da transição, né? E o outro tópico é o tópico relativo à violência, né? E a questão da documentação, né? Isso. Eu acho que, em primeiro lugar, talvez seja interessante, né, recuperar, né, essa perspectiva, né? Ou seja, de ressaltar a violência intrínseca e estrutural desse sistema, né? Porque esse é um outro tópico, né, em que, comumente, pelo menos algumas vertentes historiográficas tenderam um pouco a amenizar esse quadro, né? Como fizeram em relação aos sistemas escravistas também, né? Aqui e ali se põe em discussão, né, o quão violentos os sistemas eram, ou deixavam de ser e tudo mais, né? A Idade Média, enfim, teve muita gente indo na linha aí da reciprocidade, de deveres, né? E portanto, do papel da proteção realizado pelos senhores e tudo mais, enfim. Tem muito historiador que foi nessa linha aí, né? Eu acho que é interessante ressaltar a violência intrínseca a esse sistema, né? E o quanto ela foi operativa, e o quanto ela foi decisiva para a montagem e para a reprodução desse sistema, né? E daí, inclusive, a perspectiva, como eu acho que a gente já falou sobre isso também, né? Que durante muito tempo historiadores tenderam a ver que né, a conceber um campesinato tendencialmente bastante como é que eu vou dizer, bastante, enfim, renitente, né, ou compassivo, talvez, com esse grau de violência e de pressão senhorial, né, a ponto, portanto, de que só teriam explodido em revoltas no final da Idade Média, quando o quadro teria se agravado, né, de forma extrema. O que, ao contrário, essas análises vão mostrando aí, é que o sistema todo foi pontuado por manifestações desse tipo, né? Acho que a gente até citou a obra da Rina Pastor aqui na semana passada, lembrando que o estudo dela aborda justamente a manifestação dessas tensões e lutas, tanto na formação, quanto no apogeu, quanto na crise do feudalismo na Península Ibérica. E o João Bernardo aqui vai, a partir de historiografia, vai apontando para aqui e para ali como é que essas manifestações pontuaram toda a Alta Idade Média também, né? E isso acho que é importante de ressaltar, né? Essa abrangência das manifestações da contraditoriedade social que pontuaram o sistema em todo o seu movimento, né? O Astarita vai falar, por exemplo, de um refluxo. O Astarita defende que as lutas de classe teriam sido encarniçadas nesse contexto, né? É um argumento até para ele defender a montagem posterior do feudalismo, né? Ele considera que essas manifestações todas de conflitividade aqui expressam que a aristocracia não conseguiu se impor minimamente sobre o campesinato nesse contexto, né?
e que, portanto, há que se postergar o processo e que ele vê, inclusive, como expressão da dominação senhorial na Idade Média Central, um refluxo nas lutas de classe, que teriam regredido em comparação com a potência delas nesse contexto, né? A minha dúvida é se a luta de classe não supõe a relação entre classes, né? E, portanto, que no quadro das manifestações de resistência e de luta, o que está sendo expresso ali é justamente o avanço do movimento de dominação, né? Mas, enfim. Sobre esse ponto que você estava levantando do Wicca, Mário, eu estava lendo o manual, né, dele que ele lançou, Europa Medieval, quando ele vai falar da questão da Revolução Feudal, ele vai fazer um balanço muito rápido dessa historiografia, uma página. A sensação que me dá é que ele se inclina para essa tese também, né? Ele não explicita isso no framing, mas me parece que no manual que ele escreveu depois, ele se alinha mais, mas não parece ser assim um defensor entusiasmado, pelo menos na leitura que eu fiz. Porque no framing, né, ele aponta que até o oitavo ali, o início do nono, pelo menos, né, o quadro geral de dominação não estava dado. E, portanto, para ele não se sustenta, que para ele é um metadiscurso, né, em que supõe que a decadência romana já foi marcada por um processo de dependência camponesa. Acho que aqui, por exemplo, acho que o João Bernardo opera numa outra perspectiva, né? Ele, na perspectiva dele, o confronto da dominação romana, né, teve por resultado a montagem do regime, né, o regime senhorial resultado do confronto camponês contra o sistema romano, né? Uhum. Mas essa é o que o Icaro chama de uma metanarrativa, né? Que ele desaprova. Ele apoiou, ele trabalhava sob essa premissa no artigo anterior do The Other Transition, né? Uhum. Do qual ele abdica depois no framing, né? Sim, sim. Eu acho que a menina, como é o nome dela? Lara fez um comentário aí, né? Sim, sim, eu até projetei aqui na tela, a teoria do corpo social, né? Que é aquela perspectiva funcionalista, né? De reciprocidade. Uhum. Você estava comentando, ela destaca que isso ainda é muito hegemônico. Sim, sim. E isso tem um peso de reprodução do discurso das fontes que me parece muito, muito marcado, né? Porque, por exemplo, você pega as legislações medievais, elas vão apontar, né? A legislação do Reino Visigodo, por exemplo, é isso. O primeiro capítulo, o primeiro livro da legislação é isso, destaca como é que o rei é a cabeça, e vai. Então, assim, apontar nesse sentido é algo que pretensamente se aproxima mais da documentação, mas menos do que com uma análise crítica a reproduz. Dessa questão da transição, me chama a atenção o João Bernardo. É claro que a gente está entrando agora no livro 2, ele está fazendo essa questão diacrônica e tudo mais. Mas, e algo que me passa na cabeça muitas vezes, né? Acho que os historiadores como um todo travam uma luta contra essa questão da teleologia, né? Esse saber o que aconteceu depois. E em certa medida eu acho que não tem como a gente escapar, porque a gente continua sabendo o que aconteceu depois. E acho que a questão é como trabalhar, né? Como abordar o objeto. E eu acho que o João Bernardo demonstra isso brilhantemente quando ele está falando dessa transição aí do mundo romano para o regime senhorial, né? Que a sensação que me dá, lendo o João Bernardo, é que ele trabalha com a perspectiva de que os conflitos sociais, as lutas de classe, enfim, ali durante o final do mundo romano, para o início do regime senhorial, eles produzem uma lógica, e que essa lógica ela demonstra uma potencialidade de ser, mas também uma potencialidade de não ser. Isso ficou claro para mim também, né, quando ele trabalha com as variantes, e principalmente nas variantes que ele vai falar em que o regime senhorial se desenvolveu muito lentamente. Aí ele vai falar da Frísia, da Saxônia e tudo mais. E agora, trazendo essa questão dos conflitos sociais, para mim fica muito... bom, não sei se para todo mundo, né, mas para mim ficou clara essa perspectiva do João Bernardo quando ele trata de não algo dado, né, de não algo que vai acontecer, uma meta narrativa de que do mundo romano vai, de um certo modo, vai chegar até
o regime senhorial, etc. Mas eu acho que ele explora bastante como os conflitos sociais, acho que em primeiro ponto, eles não necessariamente eles têm um resultado final de como aquelas sociedades prefiguram, como o campesinato dependente ou como a aristocracia está prefigurando o futuro, não necessariamente isso sai da forma em que está sendo disputado. E em segundo lugar, aquilo que vai se consolidar aí no 9, no 10, enfim, aí teria que ver melhor o João Bernardo como é que ele vai desenvolver isso, de que aquilo também tem uma potencialidade para não ter acontecido. Isso eu acho um ganho muito grande, analiticamente, né, teórico, metodológico do João Bernardo. De acordo, Marcosinho. Acho que. Fala, Mário. Não, fala você, Zé. Fala você. Não, eu estava falando para concordar com o Matheus de que, de fato, me parece um ganho interessante nessa ideia de deixar de perceber o processo como algo em aberto, não como algo pré-definido e tendencialmente encaminhando a um futuro já certo. Mas você, pelo visto, ia fazer alguma gracinha, Mário Jorge. Eu ia lembrar Não, eu sempre faço, né? Basicamente é a minha forma de intervenção. Eu só ia lembrar que num pequeno texto disponível do João Bernardo na internet, né, acho que é sobre história, ou reflexões sobre história, alguma coisa assim, ele propõe ao final, né, sem avançar muito, que a história só vai poder se constituir como uma ciência quando ela for capaz de explicar o que não aconteceu, né, e por que não aconteceu. Eu acho que ele, muitas vezes, está fazendo um exercício introdutório dessa proposição no livro dele. Porque eu acho que é o que o Matheus falou, eu acho que essa questão da teleologia, né, por isso que eu vi certa vez a referência ao método proposto, a uma metodologia proposta por um famoso medievalista, né, e que o ponto 1 do método era esqueça tudo que saiba acerca da história desse objeto, né? O que eu suponho, só faltou ele na sequência indicar um lobotomista dele de preferência, né? Porque o ponto 1 do método inviabiliza o ponto 2, né? Porque só é possível você esquecer tudo que sabe acerca do objeto se for lobotomizado. E o ponto 2 fica, o 2, o 3 e o 4 ficam inviabilizados, porque uma vez lobotomizado, o historiador, já vai conseguir apenas vegetar, né? Mas, enfim, essa é uma tolice sem tamanho, né? Esse esforço por esquecer tudo que sabe. Pelo contrário, essa é a condição do historiador, né? Saber exatamente os percursos que foram trilhados. Agora, o antídoto a esse suposto teleologismo é justamente você perceber que a cada ponto no tempo há vários futuros potencialmente vislumbráveis, né? Possíveis, há vários futuros possíveis em disputa, né? E é muito interessante e importante o exercício de entender por que uma das vias, a via, né, dominante na história, se impôs, né? Eu acho que aqui a proposição do João Bernardo é que, né, a intensidade da luta camponesa contra o sistema de exploração romano, né, levou o campesinato à armadilha de, em momentos diversos, se associar à aristocracia, né, nas lutas internas à própria aristocracia, né? E que, portanto, se isso por um lado foi fundamental para a vitória sobre o sistema romano, por outro, né, submeteu o campesinato à dominação aristocrática, né? Então, é resultado da própria luta e das ambiguidades que as lutas históricas envolvem, né? Eu acho que essa é a vertente mais interessante, justamente com essa perspectiva de que a gente, quando está fazendo história medieval, não está fazendo porque somos todos antiquários, né? Nos interessamos fundamentalmente pelo passado, a gente se interessa fundamentalmente pelo futuro. E o que está sendo discutido é a estratégia de luta, a estratégia política. Está aqui mais um exemplo histórico da tendência do resultado quando as classes subalternas se alinham aos dominantes. Está aqui mais um exemplo histórico da tendência do resultado desses casos, né? E eu acho isso de extremo interesse. Sei que você é acusado, que já fui várias vezes, né, de não estar fazendo história, de estar promovendo ideologia, né? Mas, enfim, que seja, né? Aqueles que te acusam são ideólogos de outro lado, Mário. Isso aí.
Aqueles que me acusam, aquele abraço. Mas esse comentário mais rico, porque eu acho que tem acordo contigo, é chave, inclusive, pelo encaminhamento que o João Bernardo dá à obra. Não à toa, o Mário também usou essa palavra, e o João Bernardo a usa de forma bastante lúcida, de tendência. Né? E as tendências só se efetivam para ele, como ele já explicitou em outros momentos. Se o princípio é a história, a tal da luta de classe, ou as lutas de classe como motor da história, ele apresentou isso ao longo do livro inteiro. As tendências só se efetivam ou não de acordo com um dado patamar de luta de classe. Onde o campesinato teve mais possibilidade, o campesinato independente de resistir, de impor algum grau de força lá, o regime senhorial teve mais dificuldade de se impor, etc. E assim o faz ao longo de toda a obra, analisando caso a caso. Isso é muito interessante. Em especial, porque não tira do horizonte um aspecto essencial que ele está aqui já vinculando desde o início desse livro 2, na sua teoria lá dos conflitos sociais, a intensa participação do campesinato. E não necessariamente apenas como resistência, como reativo às ações da aristocracia, mas em vários momentos inventivo. No livro 1, em vários momentos, a gente conseguiu discutir esses aspectos. Suponho que aqui, a gente está começando agora, esses elementos vão voltar à tona, à carga, porque é isso, a história medieval como produto dessa interação entre essas classes sociais, entre esses antagonismos. Então, são muitos elementos que o João Bernardo oferece para a gente para produzir uma outra forma de história. Né? E o Dudu tinha comentado em algum dado momento sobre a narrativa das fontes, como não cair nisso. Né? E aí, eu acho que retorna, inclusive, ao ponto que ele abriu aqui os capítulos, né? Falando que o problema não está na documentação, mas no historiador e nas perguntas que a gente mobiliza. Porque, veja só, as fontes têm um conjunto de intencionalidade, mas quando você tem um enquadramento, como ele fez com o dinheiro, né, que é uma parada que eu jamais pensaria, você realmente vislumbra de forma totalmente diferente um conjunto de referências documentais, né? Então, acho que a aula do João Bernardo, ela sempre aponta a gente vários acúmulos. Fala, Matheus. Não, falei. Não, eu só queria destacar aqui que o Thiago colocou o trecho exato do manual do Chris Wickham, em que ele fala da questão da Revolução Feudal. Então, parece... Aqui ele faz uma defesa mais explícita dessa tese, né? Eu aproveito para registrar a presença aqui do nosso querido Thiago, que está convalescendo de um caso clássico de espinhela caída. Eu espero que nosso Thiago fique bem e que já esteja aqui conosco na próxima semana. Isso aí. Não sei se era espinhela caída ou vento virado, mas das duas, uma. Seja lá o que for, saúde para o meu caro Thiago. Como é que cura isso, Mário? Você sempre tinha remédios muito perspicazes na graduação. Tem que tomar arnica. Basta tomar as gotinhas de arnica e faz um emplastrozinho e bota na região afetada. Esteja dito. Bom, avançamos? Avançamos. É que o Mário Jorge, ele aqui nesse espaço coletivo, ele não fala o que ele falava pra gente na graduação. Mas eu aqui compartilhei com meus colegas a verdade que Mário Jorge dizia. Mas não tem problema, não. Enfim. Então, pessoal, acho que a gente começa então a avançar agora. O Edilson já tinha aberto o ponto 1, mas a gente avança então, agora já de fato adentrando o capítulo 1º da obra, e aí a gente estava comentando aqui os pontos de luta. E aqui o João Bernardo dá muita ênfase à questão dos bagaldas. E aí eu queria apenas aproveitar a oportunidade para
para comentar um livro lançado recentemente, que é Rebeldes contra o Mediterrâneo, do Irã Gebara da Silva, que é uma obra recente, atualizada, está disponível em português, produto da sua tese de doutorado, que estuda em detalhe essas revoltas, porque, inclusive, aqueles que quiseram negar a existência dessas revoltas, ou negar a centralidade que tiveram, ou negar o seu caráter camponês, e o Irã faz uma discussão muito interessante, muito bacana, sobre esse ponto. Então, fica aqui a indicação para quem tiver interesse. Só para quem quiser também, só para ter a referência da capa do livro. Esse aqui é a capa do livro do Irã, disponível nas melhores livrarias. Ou quem quiser pode pegar a tese no banco de teses da USP. Na hora da compra, coloca no cupom lá, Translate Studio, que você não vai ganhar nada. Mas pelo menos bota o nomezinho lá. É um pândego, né? É um pândego esse macaco. Momento merchan, momento merchan. É um pândego esse rapaz. Eu vou mandar minha conta pro Irã, que ele deposita depois o trocado que a gente combinou. Eu diria que é um pândego. Eu tenho aqui um comentário a fazer sobre a discussão que ele faz a respeito do papel do Estado nesse capítulo, que eu acho que é um ponto interessante. Né? Na página 26, ele diz algo que parece um pouco compartilhar da tese que o Wickham avança no The Order Tradition, mas que eu pelo menos não lembro dele ter citado diretamente. Né? Ele fala: o aparelho central do Estado não aparecia só demasiadamente. O aparelho central do Estado não aparecia só demasiado oneroso, mas, sobretudo, inútil. Né? Então, ele defende a tese de que, ou aponta no sentido de que o Estado romano aparecia, então, como um elemento oneroso para as classes dominantes e que perdia sua utilidade na medida em que avançavam os mecanismos de dependência pessoal. Então, eu não sei se vocês teriam algum comentário a fazer nesse ponto, mas sempre me parece um pouco. Eu sempre tenho a sensação de que. Enfim, eu tenho um pouco de dificuldade, às vezes, com essa tese de que a negação de uma forma estatal significa o não Estado, ou uma. Enfim, queria ouvir um pouquinho vocês a respeito disso, se vocês tiverem algum comentário a fazer. Eu acho que o complemento é com a dúvida, inclusive, no sentido que também pouco conheço a historiografia do período, e nessa página 26 mesmo ele faz a requisição, né, dessa tese, no sentido também de que o peso dos impostos sobre o campesinato forçou lá a tal da aliança dos latifundiários, foi um ponto de estímulo, essa ruptura. Eu não sei, assim, também tinha anotado isso como um ponto de dúvida, não sei que ponto é essa a tese mais vigente, o que vocês avaliam a respeito. Então, quero ouvi-los também. Eu acho que essa é uma tese antiga, né? Que vários autores de vertentes diversas esposaram, né? A ideia né, ou pelo menos se considerou que no final do Império Romano teria ocorrido um processo de avanço das aristocracias sobre o campesinato, principalmente manifesto na instituição do colonato, seria a expressão, digamos, mais rigorosa, mais explícita dessa tendência, e que o próprio Estado, entendido como centro imperial, atuou contraditoriamente em face desse avanço do poder aristocrático, porque se em alguns momentos, na legislação, no Código Teodosiano, por exemplo, se encontraria iniciativas do Estado tentando bloquear o avanço, já considerado insidioso, especialmente no Egito, né, das aristocracias sobre o campesinato. Por outro lado, contraditoriamente, o Estado tendeu a
a impor a fixação do campesinato nessas relações de dependência e subordinação, o que, portanto, né, faria o jogo oposto, né, faria o movimento interessado das aristocracias por manter e ampliar essas relações. Né? Depois, vocês sabem, a instituição do colonato foi extremamente debatida, né, nos textos lá do historiador francês, especialmente, cujo nome agora me escapa, mas que, né, chegou a avançar a proposição de que, né, seria um dos grandes mitos historiográficos da historiografia do Império Romano, né, a afirmação do tal colonato, que não teria passado de uma construção dos historiadores e tudo mais. Bom, agora, foi a linha que digamos, que o Icahn adotou na primeira intervenção dele, pelo menos que eu conheço nesse debate da transição, que é o The Other Transition, né? Que é da década de 80, se não me engano, do século passado, né? Em que ele, ainda que com perspectivas muito pessoais, participa dessa proposição, né? Trabalha com a perspectiva de que o Estado imperial, né, perdeu substância, perdeu base social na medida em que tanto a aristocracia quanto o campesinato, que seriam as bases fundamentais do Estado, se desinteressaram dele, né, se desoneraram dele e passaram a atuar por fora do Estado, criando nexos locais, que fez com que o Estado romano meio que teria passado por um processo literalmente de decomposição, né? Por perda de substância, por perda de estofo. Né? Essa era a análise do Icahn. Acho que a grande questão aí, e que eu, pelo menos, nunca consegui fazer, é a gente entender o que era o Estado romano, né? No sentido de não incorrer em relação a esse Estado, em princípio, na mesma proposição que acaba sendo muito sistematicamente referida para a Idade Média, que é pensar o Estado imperial, né, como um centro imperial alheio, ou antitético, ou oposto às aristocracias. Né? Mas o que era o Estado romano? Quantas aristocracias locais, regionais, participavam dele? Né? O quanto essas aristocracias dependiam das estruturas do Estado para sua reprodução? Eu acho que essa é uma discussão que se está feita, eu desconheço. Porque, por exemplo, a Ellen Wood defende a tese de que a aristocracia romana seria uma aristocracia que tanto se reproduzia por dentro do Estado, e aí participando das estruturas de poder aristocrático, quanto por fora, que na perspectiva dela era decorrente do quanto avançou a propriedade privada entre os romanos. Né? E aí a ideia dela, se eu não estou equivocado, é que o avanço gigantesco da propriedade privada deu à aristocracia mecanismos de exploração, de reprodução da sua posição social, alheios à dinâmica do próprio Estado. Tá? Então, eu confesso que a questão, para mim, duvidosa é acerca desse tópico. A ideia do esvaziamento do Estado eu acho até bem interessante, né, do ponto de vista analítico. A questão, para mim, é que o resultado disso não é o não-Estado. O resultado disso é uma recomposição do Estado fragmentado que vai caracterizar a Idade Média, a meu juízo. Né? Agora, a minha dúvida exata acho que para defender essa proposição, era preciso a gente ter em mente do quanto a aristocracia de fato operava por dentro, né? O quanto o aparato estatal imperial era fundamental para a reprodução local dessas aristocracias, ou quanto operava por fora, né? Porque, mais uma vez, a questão é essa. O que está se entendendo por Estado imperial? O imperador apenas, né? As aristocracias, né, estavam fora dessa estrutura, não participavam dela, não tinha inserção. Né? Essa questão, para mim, que é obscura. Agora, eu acho interessante a ideia como proposição, né? Sim, mas é justamente isso, né? Porque a sensação que me dá é que fala-se de uma ideia de falência do Estado, como se o Estado não estivesse em processo de recomposição. Por exemplo, quando ele está falando ali do caso visigodo, ele menciona num determinado momento assim, até que alguma coisa assim, agora não lembro bastante a página, estava tentando achar que não lembrei, não consegui localizar. No momento que ele fala assim, como evidência clara da decadência do Estado romano,
na Península Ibérica, que tiveram que recorrer aos visigodos, aos bagautas. Como se isso não fosse uma rearticulação de natureza estatal, não sei, de um outro tipo de aristocracia. Os visigodos que estão vindo ali não são uma hoste de bárbaros, eles já estão assentados em Toulouse, já constituem redes de poder que se estendem até Barcelona. Então, é isso que me chama a atenção. E quando ele fala... Não, eu acho que a ideia é que o Estado em questão aparentemente não é mais capaz, né, de garantir a ordem necessária à reprodução desse conjunto, né? E, portanto, acho que é uma formação que parece estar em decadência. O que vai, né, substituir essa formação, aí eu acho que a questão é essa de definir o que vem ali depois, né? Se aquilo é um Estado, se é um não Estado, né? Enfim. Mas eu acho que é chamar atenção para o fato de que aquele aparato já parece não ser capaz de garantir a dinâmica de reprodução do conjunto, né? Por exemplo, a ideia ali de ter que recorrer a intervenientes outros, né, num contexto marcado por revoltas, né? O aparato romano ter que recorrer a esses elementos para sufocar revoltas que ele, portanto, aparentemente, com seus aparatos tradicionais, não é mais capaz de conter, né? Não sei, tem que ouvir aí. Tem melhor essa historiografia, quando ouvindo o debate, né, e a leitura, não sei se parece a vocês, mas pelo menos me lembra o contexto do fim do Império Carolíngio. Não sei até que ponto também essa historiografia que trata da crise do Império Romano, da transição, não está muito informada num determinado tipo de leitura sobre o Estado. Porque em algum nível, né, pelo menos por alto, me parece algo um tanto similar. O Estado centralizado carolíngio, quando se esfacela, é um não-Estado, do feudalismo. Ou seja, a gente encontra diversos autores com muita dificuldade em tentar ponderar o Estado como uma relação social que pode se configurar em outras manifestações históricas, inclusive a descentralizada. Não necessariamente é um não-Estado. E aí não sei se isso tem algum tipo de inflexão nessa historiografia aí da transição. Uma certa dificuldade em tentar considerar essas novas articulações como um Estado, só que em outro patamar. Eu acho que essa ideia de um Estado centralizado, aquele modelo bem weberiano, ainda é muito poderosa. Combatê-la em algum nível parece assustar bastante. Eu acho que para mim a grande dificuldade é essa falta, né, uma falta que pode ser minha, né, um desconhecimento meu, né, acerca da caracterização desse Estado romano, né? Eu lembro que o Zé Knust tem um trabalho em que ele, né, insere essa discussão, né, na perspectiva do quanto se eu não estou equivocado, na introdução, eu acho que nem sei se ele publicou esse artigo, ele estava produzindo e acho que divulgou para a gente e tudo mais, ele começava justamente questionando o que parece ser uma tendência de ver no Estado romano uma antecipação do Estado moderno, do Estado centralizado, enfim. E ele chama atenção ali para que não, né, que aquilo é uma composição que tem uma outra forma de configuração. A Ellen Wood, em alguns textos dela, ela faz referência a uma confederação de aristocracias. Ela se refere ao Estado romano como uma confederação de aristocracias locais, regionais e tudo mais, né? Só que ela trabalha com essa ideia, né, de que a aristocracia, na relação com a propriedade privada, ela se reproduz por fora do Estado, né? E por dentro do Estado, quando eu entendo que mobiliza o aparato estatal, né, para a reafirmação da sua posição. Mas, enfim, essa composição é que seria crucial de entender, né? Porque eu acho que esse debate depende da configuração que se tenha do Estado, né?
porque você teria aí uma elite que literalmente, né, teria considerado, né, que o que for um aparato de dominação crucial, clássico, chegou a ser, em algum momento, mais um entrave do que um aparato efetivo de apoio, né? E que essa aristocracia, portanto, abdicou dessa forma para exercer um poder direto. Aí a discussão passa a ser: esse exercício do poder direto vai configurar uma outra forma histórica de Estado, ou, como parece querer predominantemente os historiadores, é uma negação de que ele exista, né? Então, aí acho que a discussão vai nesse sentido, né? De entender como é que esse aparato funcionava, como é que ele estava estruturado. Eu fazendo a leitura, e já anteciparam bastante, também era uma passagem na mesma página que o Dudu levantou, porque eu sempre fiquei com essa dúvida de como João Bernardo entenderia o Estado, até pelo título da obra, né? Poder e Dinheiro, mas o subtítulo é do poder pessoal ao Estado impessoal, né? Então, bom, no primeiro ele não utiliza o Estado, só utiliza o Estado quando ele está usando o impessoal. E aí, logo na mesma página, né, nesse último parágrafo, mais ou menos no final, ele vai falar: enquanto deste modo se gerava um dos componentes da classe servil. Peraí que tá meio... Minha versão é meio diferente, tá meio borrado aqui. Fracionava-se o exercício da autoridade e as propriedades fundiárias começavam a servir de quadro às novas formas de poder, originando uma das características decisivas da classe senhorial. Aí ele continua, né? Tecida contra o Estado imperial, a solidariedade entre... Então ele usa de novo, né? Um fracionamento do poder, dando quadro a novas formas desse poder, e aí depois ele usa o Estado imperial. Então eu fiquei na dúvida também com o que o João Bernardo está entendendo aqui, se é uma transição, inclusive, da forma do Estado, né? Um Estado mais centralizado, ou menos, enfim, para uma outra forma fragmentada do poder, ou se ele não entende como Estado, né? Se esse enquadramento do poder fracionado para ele não necessariamente caracterizaria um Estado. No volume 1, eu acho que é no volume 1, numa breve passagem, ele não avança. O Estado, salvo engano de minha parte, não aparece na nomenclatura dele em nenhum dos 3 volumes, tá? Sequer na nomenclatura. Agora, se eu não me engano, é no volume 1, naquele item lá que ele discute o poder e tal, e ele fala algo do tipo: bom, se há Estado aí, o Estado é o ban. Tá? Na perspectiva de que, se o Estado é o ban, cada senhor que o exerce é parte dele. Cada senhor que exerce o ban em algum nível integra, perfaz esse Estado. Tá? Agora, eu acho que assim, no volume 1, naquela parte lá que ele fala justamente do bano e do mundium. Tá? Agora, ele não creio que ele aprofunde isso. Ele não avança nessa caracterização. Porque dizer que o Estado é o ban pode ser que que ele qualquer um que exerce o ban é parte do Estado, ou que qualquer um que exerce o ban, aliás, qualquer pessoa que exerce o ban tem na sua área de influência um microestado. Sim, eu acho que ambos são a mesma coisa, não? A ideia de que um perfaz um todo mais complexo, e a ideia de uma fragmentação absoluta, né, Não, mas aí você tem que analisar caso a caso. É uma discussão que eu tinha com o Edilson. Né? Por exemplo, a questão numa área de soberania, em tese, né, numa circunscrição qualquer, você pode ter momentos em que, né, a articulação das soberanias se conjuga a tal ponto que avança no sentido de uma certa unidade. Né, como os momentos em que no reino visigótico o rei conseguia articular os vários nexos locais de poder. Né? E há momentos contrários, há momentos outros em que a pulverização pode ser radical dessas áreas de soberania. Né? E você pode ter literalmente pequenas células de Estado atuando sem que nenhuma composição minimamente mais vasta, mais orgânica possa se formar. Aí eu acho que é a questão literalmente de caso a caso, né?
porque a referência que ele mesmo faz, por exemplo, que você, acho que foi você que citou também com relação à derrocada visigoda, né? Ora, o que a derrocada visigoda indica para a gente, né, que havia nexos, né, locais muito vigorosos articulados naquele conjunto, né? Tanto que a forma como a conquista muçulmana se faz, né, vai revelando a existência de figuras que tinham uma inserção local e regional muito vigorosa, né? O caso célebre é sempre lá o Teodomiro de Orihuela, né, que pactuou, era um senhor que controlava uma região, acho que da Bética, né, que envolvia umas 5 grandes cidades que estavam sob o poderio dele. A derrocada visigótica mostra que isso é contrário com a unidade? Não acho que seja, depende da capacidade de articulação, né? Depende da capacidade de mobilizar esses poderes potencialmente dispersos, que eu acho que é o que se realiza nos grandes momentos de unificação. O Império Carolíngio sob Carlos Magno, não foi a supressão dessas células locais, foi a mobilização delas numa articulação de conjunto. Assim como lá entre os muçulmanos mesmo, aí a discussão já é outra e tudo mais, mas para mim é muito sintomático, né, que se passe, né, do que parece ter sido o auge do califado Abbássida na Península, acaba derramando terceiro ao reino de Taifa. A gente passa, né, o resultado do que parece ter sido o auge do califado foi uma crise com a fragmentação que apresenta, sei lá, acho que eram dezenas de reinos de Taifa, né? Essas entidades não se formaram da noite para o dia a partir da supressão do califado, elas estão ali atuantes, né? O califado talvez fosse muito mais a capacidade de articulação desse conjunto. Era uma discussão que eu fazia, é óbvio que eu posso estar aqui generalizando abusivamente, mas eu vou na mesma linha de raciocínio de João Bernardo. Era a discussão que eu fazia com o Fábio lá no Egito, nos famosos períodos intermediários, né? Quando o poder faraônico se rompia e os poderes locais se demonstravam vigorosos, tá? Agora, a questão eles não eram resultados da momentânea supressão do poder articulador. Eles estavam ali operando, o poder articulador os mobilizava. Quando esse poder é fragilizado, às vezes até por um poder relativo potenciado desses poderes locais, né, o poder unificador desaparece e as expressões locais se manifestam. Aí, como propõe o João Bernardo, a gente está operando nessa lógica, né? O que representavam os poderes? Uma questão que eu levantei uma vez para o Fábio. A normalidade dada pela historiografia, eu posso estar falando uma estupidez gigantesca, né? Estou metendo a falar de coisas que eu conheço pouquíssimo. Mas eu penso que a normalidade na história egípcia seja dada aos períodos faraônicos. E os períodos chamados períodos intermediários são as exceções. E por que não é o oposto? Por tempo, por duração? Por que os períodos intermediários de fratura não são, né, a regra? Enfim. Inclusive que o esforço maior é a centralização, né? A unificação. Acho que a lógica, a tendência, acho que mais prática, talvez, da coisa seja os nexos locais. Mas acho que o culto estadualista é tão marcado na historiografia que a gente chega a lidar com o oposto. Exato. O que causa estranheza não é a montagem. Eu lembro lá da referência de um historiador a uma obra, se eu não me engano, é do Louis Raufan, que ele dedica lá ao Império Carolíngio, que é uma obra de 400 e poucas ou 500 páginas, que ele vai fazer um inventário dos erros de Carlos Magno que levaram à derrocada do Império, né? Quando ele deveria, em princípio, dedicar as 500 páginas a explicar como é que foi possível montar um império naquelas condições, né? Mas a gente trabalha com a norma oposta, né? O normal é ter Estado, o que precisa ser explicado é quando ele não existe. Isso é que cria
em tese, um contexto de estranheza. Para o inventário das estranhezas medievais, eu penso que a suposição da ausência do Estado não seja a menor delas, não. Tá? Ora, a chave para a ideia do período de anarquia política é a chave da existência do Estado, de um Estado forte. Não é? Isso não é menor para o inventário das estranhezas que o mundo medieval costuma representar. Enfim, gente, a maré está subindo, daqui a pouco eu vou ter que voltar para minha atividade. Na verdade, eu vivo da pesca, aqui é só um bicozinho. Eu sou um pescador muito curioso. Não, você já está se inspirando na ideologia alemã, Mário, que você, entre outras coisas, pesca. Você pesca de manhã, discute filosofia à tarde e à noite você tenta. Certo. Jorge querendo encarnar a transição. Enfim, pessoal, mais algum comentário de alguma passagem? Ou alguém quer destacar mais algum ponto? Eu só diria que o Mateus se apresente a mim, que eu vou transformá-lo num pescador de homem. Tá bom, Mateus? Jorge, muito bom. Bom, então, pessoal, se ninguém mais... Mandar um abraço aí para Vanessa Costa, nossa mais nova espectadora aqui do nosso famosíssimo canal Translate Studio. Exato, vamos mandar um abraço e desejar a ela muita resiliência. Exato. Pois Exato. Não desista de nós. A gente está tentando melhorar, inclusive, o nível das piadas. Ai, ai. Enfim, pessoal, então a gente mantém o nosso encontro para a próxima terça-feira, que cai no dia 18 de maio, mantendo o horário das 6h30, e a gente espera poder contar com toda a grande multidão de seguidores desse distinto canal. Vamos do paganismo ao cristianismo heterodoxo, capítulo 2, né? Exato. Que começa na página, Mário. Que página começa o capítulo? Vê, por favor. Na página 43. 43. Página 43. Então a gente começa na página 43, vai estar na descrição do vídeo, desse vídeo, o texto que a gente vai ler na semana que vem. E, enfim, esperamos poder contar com vocês na próxima semana. Esperando que o Thiago já esteja recuperado do mal dessa peca iaiá que o atingiu hoje. Aquele abraço. Valeu, pessoal. Até logo. Valeu, tchau, tchau. Pessoal.